galera, sinceramente, eu já desisti de assistir jogo e terminar aqui no Ascioli tranquilo. Não tem jeito, com o Atlético é o seguinte, ou você sofre, ou você sofre. Torcer para os Atléticos é sinônimo de sofrimento, mas pelo menos dessa vez o tal do tava 2 a 0 não funcionou. E por mais que a gente tenha ainda levado um golzinho ali no finalzinho do jogo, mesmo assim o Atlético conseguiu segurar o resultado e vence a primeira partida na Série B por 2 a 1, venceu o CRB com até uma certa propriedade. O Atlético vencia por 2 a 0 até a expulsão do Emerson Santos. Mas vamos falar as coisas por partes. Primeiramente, seja bem-vindo ao canal. Fala aí, torcedor que ganhou a primeira na Série B. Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E galera, o jogo foi realizado aqui no Ascioli, segunda rodada do Brasileirão, Série B. E o Atlético vence o CRB por 2 a 1. Um jogo que parecia até, a gente esperava que fosse um pouco mais difícil. Na realidade, no primeiro tempo se mostrou até um jogo mais controlado. O Atlético conseguiu controlar bem o jogo ali, né, nos seus primeiros minutos. E apesar dos primeiros 5 minutos, o CRB ter algumas oportunidades de gol real ali, né, nos cruzamentos, uma bola que passou raspando ali no escanteio do CRB pelo lado esquerdo. O Atlético conseguia sair nos contra-ataques, coisa que não é muito comum, né, no Atlético, jogar no contra-ataque. E o Atlético jogou e jogou bem. Mas antes, deixa eu passar aqui a escalação pra vocês. O Atlético veio com uma formação num 4-4-2. E eu normalmente não gosto dessa formação, mas ela foi o seguinte: foi o Ronaldo no gol, Emerson Santos e Casal na zaga. Nas laterais, o Heron pela esquerda e o Rodrigo Soares pela direita. Aí no meio, uma linha de 4, com o Shailon pela direita, Marco Antônio pela esquerda e os 2 volantes no meio, o Matheus Salles e o Haldney. Na frente, Luiz Fernando e Gustavo Coutinho. E nessa formação, pelo menos a partir dos primeiros 5 minutos, porque os primeiros 5 minutos o CRB tentou pressionar o Atlético, inclusive teve vários escanteios, 2 ou 3 se não me engano, mas a partir dos 5 minutos do jogo o Atlético controlou a partida. O Atlético ficava fechado na sua defesa no 4-4-2, recuperava bem a bola, geralmente ainda no segundo terço ali do campo, né, entre o meio de campo e a sua área, e conseguia sair em contra-ataques muito velozes e muito eficientes. O primeiro contra-ataque, o Luiz Fernando conseguiu achar um excelente posicionamento ali, né? Recebeu um lançamento do Shailon, e acredito que foi do Shailon, tá? E aí, nesse lançamento, ele conseguiu dominar, tirar da zaga e finalizar para fazer o primeiro gol. Isso ainda nos primeiros 10 minutos do jogo. E depois, o Gustavo Coutinho teve vários contra-ataques para aproveitar. O primeiro, ele finalizou errado. No segundo, ele finalizou e foi bloqueado. No terceiro, ele conseguiu, a partir de uma saída de bola, de uma falta que aconteceu no Atlético, no campo de defesa, ele foi lançado e conseguiu recuperar a bola ainda na linha de fundo, sozinho. Conseguiu rolar para o meio e o Shailon, livre de marcação, finalizou para fazer o segundo gol. Com esse segundo gol, o Atlético literalmente controlava a partida. O CRB não levava muito perigo. Teve uma oportunidade ainda, ali no primeiro tempo, pela esquerda, que era a avenida que o Atlético deixava para o CRB, nas costas do Shailon. Mas mesmo com essa avenida, o CRB não levava tanto perigo. Teve um chute do camisa 6 ali pelo lado direito, mas fora isso, particularmente não teve muita coisa. O Atlético levava um 2 a 0 para o intervalo, só que nós sabemos como é o Atlético Goianiense. Nós sabemos como é que é o nosso Dragão. 2 a 0 no placar não quer dizer nada. A gente tem que ficar sempre com o orifício na mão, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, segundo tempo veio, o Atlético foi pressionado nos primeiros 10 minutos, deu um susto depois da pressão dos 10 primeiros minutos. Ele deu um susto com o Matheus Guedes, que entrou no lugar do... entrou no lugar de alguém aí, eu não lembro agora. Ele entrou e fez um lance individual, finalizou errado, mas levou um susto ao CRB. E com isso controlou-se um pouco mais a partida. Até que num lance isolado aqui próximo da área, quase dentro da área, o Emerson Santos, que já tinha levado amarelo no primeiro tempo, levou o segundo cartão numa falta bem infantil. Todo mundo viu o que o jogador do CRB ia fazer. Mesmo assim ele fez a falta, quase fez o pênalti e tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com isso, o Atlético ficou com 1 a menos, faltando
25 minutos para terminar o jogo. Ou seja, durante os últimos 25 minutos o Atlético jogou com 10. E o CRB resolveu pressionar o Atlético. O Mozart fez algumas substituições, colocou, como eu falei, o Matheus Guedes, colocou no lugar do Marco Antônio, lembrei, no lugar do Marco Antônio, colocou o Luan Salles no lugar do Rodrigo Soares, que também correu bastante, né, se esforçou bastante no primeiro tempo. E aí foi fazendo algumas substituições, tirou o Shailon, colocou outro jogador estreante, agora confesso que eu me esqueci o nome. Não lembro, esqueci o nome mesmo. Depois colocou o Daniel no lugar do Gustavo Coutinho e o Tubarão no lugar do Luiz Fernando, que saiu aplaudidíssimo porque fez uma excelente partida. O CRB pressionou até os últimos minutos, porém o Atlético conseguia se segurar até que numa bela tabela que eles fizeram na entrada da área. Temos que admitir, uma tabela muito bem feita, não foi nem demérito da defesa, foi realmente uma jogada muito bem feita do CRB. O atacante saiu de cara com o Ronaldo e acabou finalizando para gol. O juiz deu impedimento, mas o VAR fez ele voltar atrás e validou o gol, fazendo 2 a 1 e deixando toda a torcida do Atlético enfurecida e nervosa, porque a gente sabe como é que o Atlético é. O Atlético é danado para abrir 2 gols de vantagem e acabar perdendo essa vantagem, né? A gente sabe como é que é. Só que aí a pressão foi até o final, teve vários lances ainda no finalzinho ali, perigosos. A gente teve algumas paralisações que acabaram atrasando ainda mais a finalização do jogo, mas depois de muito sofrimento, o juiz apitou o final do jogo e a gente venceu por 2 a 1. O Atlético dessa vez não entregou a paçoca completamente, né? Tomamos um gol, mas conseguimos ainda manter o placar, né? Manter a vitória e saímos daqui com nossos 3 pontos, dever de casa feito, muito sofrido, muito mais do que deveria, mas conseguimos a vitória. E aí eu tenho que valorizar os jogadores, falando do Ronaldo, que na minha opinião é um goleiro que, assim, vem dando todo o respaldo que a torcida precisa. Nós precisamos inclusive de mais goleiros assim, tá? Precisamos de um goleiro reserva para que, caso aconteça alguma coisa, Deus me livre e guarde, mas acontecer alguma coisa com o Ronaldo, a gente tem alguém para substituir, né? Defesa, o Gasal foi impecável na defesa hoje. O Gasal realmente fez um excelente jogo, tirou tudo que aparecia por ali, com exceção do gol, mas aí nem vou colocar o demérito do Gasal, porque não foi demérito dele. E o Emerson Santos, cara, o Emerson Santos é um pouco atabalhoado na saída de bola, marca de forma estranha, fez uma falta no primeiro tempo para cartão amarelo, tomou o segundo cartão, foi expulso, prejudicou muito a equipe com essa expulsão. Não fazia uma partida exatamente ruim, mas também não era tão bom quanto o Gasal estava indo, né? E aí o time com um a menos aí ficou complicado, né? Os laterais, o Rodrigo Soares estava com uma avenida nas costas dele aqui no primeiro tempo, acabou substituído. O Heron fez uma partida bastante interessante, né? Ele não é lateral, ele é um zagueiro. Só que ele estava posicionado na lateral direita, na lateral esquerda, né? Afinal o Moraes aparentemente não vai jogar por enquanto estiver rolando aquela investigação lá, né? Das apostas. E o Jefferson parece que tá machucado, então o jeito foi improvisar o Heron. E ele não foi mal, não. Na defesa ele foi bastante efetivo. No ataque ele não subia muito, mas quando subia acabava auxiliando ali numa tabela e algo assim. Fez uma boa partida. Matheus Salles, pra mim, tem dificuldade grave de sair com a bola, erra muitos passes, erra a saída de bola ali, fica nervoso, mas como cão de caça, vem marcando bem, vem fazendo bem o seu trabalho de primeiro volante. Só precisa melhorar a saída de bola. O Haldney, um dos melhores jogadores na partida, lúcido, pega a bola, além de bastante marcador, um cão de caça, assim como o Matheus Salles, mas ele tem pelo menos a saída de bola eficiente, consegue recolher a bola, tocar com eficiência, lançar com eficiência. Fez vários lançamentos pro Gustavo Coutinho no primeiro tempo, né? Então foi muito bem. No ataque, aliás, no meio ainda temos o Shailon pela direita, que fez uma boa partida também, inclusive fez o gol, né? Fez uma partida bastante eficiente. E além do Shailon, a gente tinha o Matheus Salles, o Marco Antônio. Marco Antônio, do lado esquerdo, praticamente não apareceu no primeiro tempo. Foi substituído pelo Matheus Guedes, que entrou bem. Ele poderia ter sido até melhor se por um acaso nós não tivéssemos tido uma expulsão que forçasse ele a ficar mais marcando do que atacando, né? Mas ele foi bem quando recebia a bola e conseguia fazer boas jogadas. O único lance perigoso do Atlético, inclusive no segundo tempo, foi dele. Na frente, Gustavo Coutinho fez a melhor partida dele com a camisa do Atlético, mesmo sem marcar gol.
Porque o atacante não precisa marcar gol para fazer um bom jogo. O atacante precisa proporcionar a oportunidade de gol, e se a oportunidade aparecer para ele, ele tem que fazer. Ele não fez quando teve a oportunidade, mas pelo menos ele conseguia levar bastante perigo ao gol do CRB e fez o passe para o gol do Shailon, segundo gol, não é? E o Luiz Fernando, melhor jogador do Atlético em atividade hoje, melhor jogador de longe, vem fazendo umas partidas eficientes, marcando e convencendo, tem sido o jogador mais importante e o mais efetivo e fez gol hoje novamente. Tem que vangloriar ele e deixar claro que hoje eu boto essa vitória também na conta do Mozart, o nosso técnico, que eu reclamei bastante, falei bastante mesmo, que eu não me convencia, mas nesse jogo o Mozart fez uma formação em 4-4-2 bastante eficiente, que anulou o bom time do CRB, que tem uma equipe eficiente também, mas que foi anulada, levou um nó tático do Mozart com o 4-4-2 dele. Até, claro, a gente tem uma expulsão, né, do nosso lado aqui, mas foi uma boa formação. Os reservas que entraram, o Matheus Guedes foi o melhor. Bruno Tubarão, mais uma vez pra mim, entra e ele é um a menos em campo. Não sei nem por que ele entrou. Podia ter entrado com o Kelvin no lugar do Bruno Tubarão, que é muito mais rápido e eficiente pra mim. O Shailon foi substituído, entrou um zagueiro, eu não lembro o nome dele, me desculpem, eu não me lembrei aqui. Eu vi o nome na hora da substituição, mas esqueci de anotar, acabei não lembrando o nome. Tivemos também a entrada do Daniel, que pouco fez, né? Ficou pouco tempo em campo e não ajudou muito, e apenas estava substituindo o Gustavo Coutinho, e só isso que ele fez. E tivemos a entrada de mais um, que agora me esqueci. Mas enfim, entrou mais um, que também não acrescentou. Nesse caso, o Atlético vai a 4 pontos. Vamos esperar o restante da rodada para ver a posição que o Atlético fica. Mas é uma vitória para dar uma limpada, né, na situação do Atlético. A gente veio de uma derrota no Goianão, apesar de ganharmos nos pênaltis. Nós tivemos uma derrota bem complicada, né, contra o Goiás. Perdemos uma partida de que a gente até poderia ter perdido no tempo regulamentar, mas conseguimos, né, sustentar o placar e ganhar nos pênaltis. E tivemos aquele empate com sabor de derrota lá lá em São Luís, né, pro Sampaio Correia, onde a gente deixou novamente 2 gols de diferença não serem o bastante pra gente segurar o placar. Dessa vez, apesar de levarmos um gol, conseguimos segurar o resultado e levamos o placar favorável pra gente. 4 pontos aí na conta, uma vitória. E agora é ver o que vai rolar na rodada pra ver a posição que a gente fica. E é isso, galera, essa foi a minha análise. Se você concorda, discorda de alguma coisa, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e deixa o curtir aqui pra me ajudar na divulgação do conteúdo, beleza? Nos vemos no próximo vídeo e um abraço do torcedor atleticano.